5 sinais de que Deus está te chamando para uma missão. E se eu te dissesse que neste exato momento algo invisível está acontecendo dentro de você, que um chamado pode estar ecoando em sua alma, mas você ainda não percebeu? Muitos passam a vida inteira ignorando os sinais de Deus. Outros, quando percebem, já é tarde demais. Mas você não está aqui por acaso. Há um motivo maior para você ter chegado até este momento, e se continuar até o final, vai entender exatamente o que Deus está tentando te mostrar. Nos próximos minutos, você vai descobrir 5 sinais que revelam que Deus está te chamando para algo grandioso. Mas cuidado, esses sinais nem sempre vêm de maneira óbvia. Às vezes, eles se escondem nos detalhes do dia a dia, nas crises, nos sonhos, até mesmo no silêncio. A questão é, você está pronto para enxergá-los? Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já sentiu que nasceu para algo maior? Que sua vida não pode ser só acordar, trabalhar, pagar contas e dormir? Se essa inquietação já passou pelo seu coração, talvez esse seja o primeiro sinal. Deus não desperta um desejo profundo sem um propósito. O vazio que você sente pode ser o eco do chamado que ainda não atendeu. E aqui vem algo que poucos percebem. Os chamados divinos nem sempre chegam como uma voz dos céus ou uma visão espetacular. Moisés não reconheceu seu chamado até ver uma sarça ardente. Jonas tentou fugir, mas o mar revolto o trouxe de volta. Deus tem formas inesperadas de chamar os seus. Às vezes, Ele fala através de uma perda, uma mudança repentina, um encontro inesperado ou até mesmo um período de solidão. Se você está passando por algo assim, pode ser que Deus esteja tentando chamar sua atenção. Agora, pare um momento e pense: o que tem tirado sua paz ultimamente? Muitas pessoas acham que um chamado divino traz apenas paz, mas a verdade é que antes da paz vem o desconforto. Deus sacode a sua zona de conforto para que você se mova. E se aquilo que você chama de crise for, na verdade, um empurrão divino para algo maior? Outro sinal poderoso: pessoas ao seu redor começam a enxergar em você algo que você ainda não viu. Já aconteceu de alguém te dizer: você tem um dom para isso, ou você deveria seguir esse caminho? Às vezes Deus usa outras pessoas para confirmar o que Ele já colocou dentro de você. Mas a pergunta é: você está ouvindo? E há algo ainda mais forte. Quando você tenta ignorar o chamado, a vida parece perder o brilho. Tudo que antes fazia sentido começa a aparecer vazio. O que antes te dava prazer já não te satisfaz. Isso acontece porque sua alma já foi marcada para um propósito maior. Quando Deus tem um plano para você, Ele não permite que você se acomode em menos do que aquilo para o qual foi criado. Mas agora vem o ponto mais importante. O que você faz quando percebe esses sinais? Você os ignora, como Jonas tentou fazer, ou se levanta como Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Se você sente que esses sinais falam com você, talvez seja a hora de dar um passo de fé. Agora me diz, qual desses sinais mais te tocou? Se um deles falou ao seu coração, pode ser que esse vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez este seja o seu momento. O momento de responder ao chamado que Deus já colocou dentro de você. O que fazer quando você percebe que Deus está te chamando? Agora que você já identificou os sinais, a pergunta mais importante é: o que você faz com essa revelação? Porque saber que Deus está te chamando é apenas o começo. O que realmente transforma a sua vida é a sua resposta. E é aqui que muita gente falha. Alguns ignoram o chamado e seguem com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Outros até reconhecem o sinal, mas ficam paralisados pelo medo, pela dúvida ou pelo sentimento de incapacidade. Mas e você?
como vai responder. A primeira coisa que você precisa entender é que nenhuma missão divina começa no palco, ela começa no secreto. Os maiores chamados da Bíblia começaram no anonimato. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo a cuidar das ovelhas. José recebeu um sonho grandioso, mas passou anos como escravo e prisioneiro antes de ver a promessa se cumprir. Então, se você sente que Deus está te chamando, mas ainda não vê nada acontecer, saiba que o treinamento já começou nos bastidores. E agora vem algo que talvez você não esperava ouvir. Se Deus te chamou, a batalha vai aumentar. Muitos acham que, ao aceitar o chamado, tudo ficará mais fácil. Mas na realidade, é o oposto. O inimigo não desperdiça energia com quem está parado. Quando você decide se mover no propósito de Deus, ataques começam a surgir. Dúvidas, desânimo, críticas e até perdas inesperadas podem acontecer. Mas isso não é um sinal para desistir. Pelo contrário, é a confirmação de que você está no caminho certo. Aqui está um segredo poderoso. Deus não chama os perfeitos, Ele capacita os escolhidos. Se você sente que não é bom o suficiente, que não tem talento suficiente, que tem muitos erros no passado, então, parabéns, você está exatamente no perfil de quem Deus usa. Moisés era gago, Gideão se achava pequeno, Pedro era impulsivo, Paulo perseguia cristãos antes de ser transformado. O chamado de Deus não se baseia no que você é agora, mas no que Ele vai fazer em você. Mas para entrar na missão que Deus tem para a sua vida, você precisa dar um primeiro passo. E esse passo não é esperar uma grande oportunidade, mas começar com o que você tem agora. O que está nas suas mãos hoje? Uma habilidade, uma paixão, um conhecimento? Deus sempre trabalha com o que você tem. Assim como multiplicou os pães e peixes, Ele pode multiplicar seus dons se você os colocar à disposição dele. Outro ponto fundamental: quem você está ouvindo? Se você reconhece o chamado, mas continua cercado de pessoas que desacreditam, zombam ou puxam você para longe de Deus, sua caminhada será muito mais difícil. O propósito de Deus precisa ser alimentado pela fé, e a fé cresce no ambiente certo. Por isso, busque estar perto de quem já está vivendo no chamado, de quem pode te fortalecer e te ensinar. E lembre-se, todo chamado exige um preço. Pode ser que você tenha que deixar algo para trás. Pode ser que Deus peça que você abandone um hábito, um relacionamento ou até uma segurança que você tem. Não porque Ele quer te privar, mas porque Ele quer te preparar. O que parece perder agora, na verdade, será um ganho muito maior lá na frente. Agora, quero te perguntar algo muito sério. Você está pronto para dar um passo? Não precisa ser um passo gigantesco, apenas um movimento em direção ao que Deus colocou em seu coração. Talvez seja buscar mais a presença dEle, começar algo que você sempre adiou, ou até mesmo falar sobre esse chamado com alguém que possa te guiar. Mas não fique parado. A missão já começou no momento em que você sentiu o chamado. E se tudo isso está fazendo sentido para você, então esse é o seu momento. Deus está esperando sua resposta. E agora só depende de você. A jornada começa. Agora, o que vem depois do chamado? Se você chegou até aqui, algo dentro de você já foi despertado. Você não está mais no mesmo lugar de antes. Agora você sabe que Deus está te chamando. Mas existe um perigo silencioso. Neste momento, a inércia. Muitas pessoas reconhecem que Deus tem um propósito para elas, mas não fazem nada a respeito. Elas esperam um sinal maior, uma confirmação ainda mais clara, e acabam adiando o chamado, até que, sem perceber, o fogo se apaga. Mas você não pode deixar isso acontecer, porque o que Deus começou dentro de você não foi à toa. Se Ele te chamou,
significa que há algo que só você pode fazer. O seu dom, a sua história, as suas experiências, tudo isso faz parte do plano que ele escreveu para você antes mesmo de você nascer. Então, não pense que é tarde demais ou que você não está pronto. Deus não se engana ao escolher alguém. Mas aqui vem uma verdade que poucos falam. Responder ao chamado nem sempre significa entender tudo de imediato. Talvez agora você só tenha um desejo, uma inquietação, uma pequena certeza de que Deus quer algo mais para você. E isso é suficiente para começar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Isso significa que Ele ilumina o caminho um passo de cada vez. O que Ele quer de você agora não é perfeição, é disposição. E para seguir em frente, você precisa romper com os medos que tentam te paralisar. Medo do que os outros vão pensar, medo de falhar, medo de não ser bom o bastante. Mas olhe ao seu redor, quantas pessoas vivem presas nesses medos e nunca saem do lugar. O medo nunca vai desaparecer completamente, mas ele não pode ser maior do que a sua fé. Se Deus te chamou, então Ele também vai te sustentar. Agora, quero te fazer uma pergunta. Quem você vai inspirar com a sua resposta? Porque acredite, o seu chamado não é só sobre você. Alguém precisa do que Deus colocou dentro de você. Talvez sua família, seus amigos, pessoas que você ainda nem conhece, mas que só poderão ser alcançadas porque você decidiu obedecer. O seu sim pode ser a resposta para a oração de alguém. E é por isso que você precisa se preparar. Todo chamado precisa de crescimento. Se Deus colocou um propósito na sua vida, é sua responsabilidade desenvolvê-lo. Como? Buscando conhecimento, se cercando das pessoas certas, investindo no seu relacionamento com Ele. Você não pode querer cumprir um propósito grandioso se está alimentando sua mente com coisas pequenas. O que você tem feito para crescer no que Deus te chamou para ser? Mas aqui está algo essencial. Não tente acelerar o tempo de Deus. O que Ele está construindo em você precisa de bases sólidas. Não se compare com os outros. Não fique ansioso pelo resultado final. Apenas se comprometa a dar o seu melhor todos os dias. Quando você menos esperar, verá que já percorreu um longo caminho. E aqui vai uma revelação que pode mudar sua perspectiva. O chamado de Deus não tem a ver com posição, mas com propósito. Algumas pessoas acham que ser chamado por Deus significa ter um ministério famoso, falar para multidões ou realizar feitos extraordinários. Mas a verdade é que Deus age nos detalhes. O chamado pode estar na forma como você trata as pessoas, na maneira como você serve, no impacto que você tem no seu dia a dia. Não subestime o que Deus pode fazer através de você, mesmo nas pequenas coisas. Mas atenção, se você ignorar o chamado, o mundo não vai parar. Deus continua levantando pessoas dispostas. A pergunta é: você vai ser uma delas ou vai deixar esse chamado passar? Não existe meio termo. Ou você avança ou você permanece estagnado. E a decisão está em suas mãos. E agora eu quero te convidar a fazer algo. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu que Deus realmente está te chamando, escreva aqui nos comentários: eu aceito o chamado. Isso não é só uma frase, é um ato de fé. É um compromisso com aquilo que Deus está despertando dentro de você. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez um amigo, um parente, alguém que está perdido e precisa desse despertar. Você pode ser a ponte entre essa pessoa e o propósito dela. E antes de sair, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens que transformam vidas. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você ainda não viu os anteriores, corre lá, porque tem muito conteúdo que vai fortalecer sua caminhada. Agora, me diz,
Você vai ignorar o chamado ou vai dar o primeiro passo? A escolha é sua.